paz, igreja. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você novamente, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu não vou prolongar muito, então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Vamos deixar a palavra de Deus falar com a gente, amém? Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A Bíblia nos diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Esse é um momento em que muitas pessoas estão passando por crise de ansiedade. Por conta de tudo que tem sido falado, por conta de tudo que tem sido comentado e muitas vezes o caos que está contaminando não só a nossa nação, mas o mundo. E a gente sabe que esse vírus é uma pandemia mesmo, ele está se alastrando por todo o mundo, mas esse é o momento de a gente, como igreja, começar a pensar um pouquinho. O que você quer disseminar? Você quer disseminar o caos? Você quer disseminar a ansiedade? Ou você quer disseminar uma palavra boa, que de acordo com a palavra de Deus, anima a vida daquelas pessoas que a recebem? Nesses dias, muitas pessoas têm sentido muito medo, né? Medo de sair de casa, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo se vai conseguir pagar as contas em dia, medo de não conseguir comprar o que comer. Muitas pessoas estão com medo da morte e é um momento de isolamento social. Então, para agravar ainda essa situação, é um momento onde muitas vezes os pais não estão podendo estar presente na vida dos seus filhos, os avós na vida dos seus netos e assim por diante. Então tem sido um momento de muita luta e de muita preocupação. Mas a verdade é que essas preocupações, elas acabam tirando a nossa paz. E a ansiedade, ela desvia os nossos olhos de Deus e daquilo que Deus é capaz de fazer à nossa vida e ao nosso coração. Por isso que eu separei alguns versículos da palavra e eu até coloquei o tema dessa ministração, o conforto da palavra em momentos de guerra. Eu já falei semana passada, a gente está realmente vivendo um momento de guerra, é contra um vírus, mas é uma guerra que está sendo travada a nível mundial. E o que a palavra nos diz em momentos como esse, em momentos de ansiedade, em momentos de luta, em momentos de depressão? E o que a palavra de Deus fala a nós como cristãos? Talvez você não esteja vivendo essa ansiedade, talvez você não esteja vivendo essa depressão, mas você tem vivido algo que tem impactado com toda certeza a vida de milhões de pessoas que estão no mundo, que é esse isolamento e faz a gente pensar e refletir sobre muitas coisas. Então eu separei alguns versículos aqui da palavra de Deus para que a gente possa meditar um pouco a respeito deles e eu vou lendo, já vou compartilhando um pouquinho, amém, daquilo que o Senhor falou no meu coração. O primeiro deles, ou melhor, o segundo, né? A gente já leu o primeiro ali em Provérbios, que fala sobre ansiedade e fala sobre a importância de você falar uma palavra boa. Mas Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ler agora. Filipenses 4, do 6 ao 8. Você pode abrir na tua Bíblia. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. A gente falou agora há pouco sobre ansiedade. E esse versículo também fala que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem os vossos pedidos a Deus. E eu faço a pergunta para você, querido irmão e querida irmã: quais são os seus pedidos para Deus hoje? O Senhor conhece os seus pedidos? É muito importante que você apresente eles para o Senhor. E como que nós apresentamos nossos pedidos para Deus? Através da oração. É o que esse versículo está dizendo aqui. É o momento de nós orarmos e é o momento de nós agradecermos por tudo que a gente está vivenciando. Eu sei que a maior parte das pessoas tem o costume de agradecer por coisas boas que elas estão vivenciando. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa ser grato por todas as coisas e a todos os momentos. Porque não existe nada que acontece sem um propósito. Se a gente está vivenciando essa situação difícil é porque existe um propósito por trás dela.
e nós precisamos agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo. É o momento de nós apresentarmos os nossos agradecimentos e os nossos pedidos a Deus, é o que a palavra de Deus está dizendo aí. E o que Deus vai fazer se a gente fizer isso? O que Deus vai fazer se a gente tirar a ansiedade, se a gente apresentar os nossos pedidos para Deus? A resposta está na continuação desses versículos. Olha lá o que continua dizendo a palavra de Deus. Na sequência, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Se nós fizermos isso, a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração, ela vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, se nós nos achegarmos a Ele através de oração, agradecendo por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nós vamos receber a verdadeira paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou e não dou como o mundo dá. A paz dele é diferente. É o que a maior parte das pessoas buscam no mundo hoje, a verdadeira paz. E nós sabemos, de acordo com a palavra, que a verdadeira paz ela pode vir apenas e exclusivamente de Deus. E é uma paz que o mundo não pode oferecer, é o que está escrito na palavra dele. Não é exatamente o que a gente está precisando hoje. A gente não está precisando de paz. Em tempos de angústia, nós precisamos de paz e é o que o Senhor está oferecendo aqui. É o que Ele diz que Ele vai nos dar através da sua palavra. Mas não acaba aí. A palavra de Deus, ela diz que nós, sobre o que nós devemos pensar e como nós devemos ocupar nossa mente. Na continuação do versículo ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Hoje, a maior parte das pessoas tem pensado nos problemas que toda essa situação está causando e ainda vai causar. Muitos pensam no caos. Irmãos, eu não estou querendo dizer que você simplesmente deve apagar isso da sua mente e não pensar nisso. Nós somos seres humanos, a gente não é um robô, a gente não consegue simplesmente apagar. Mas eu imagino nesse momento como que está a mente de alguns pais e de algumas mães que são profissionais liberais. De pais e mães que têm pequenas e médias empresas, que dependem do fruto do seu trabalho para manter a sua empresa, a sua vida e manter a vida, uma vida digna para os seus filhos. Imagino que deve estar sendo muito difícil para essas pessoas até dormir à noite. Então nós precisamos de uma paz que o mundo não pode oferecer e nós precisamos começar a pensar naquilo que pode nos trazer esperança. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Vamos deixar um pouco o caos de lado e vamos começar a olhar para Jesus, vamos começar a olhar para o que a palavra de Deus nos diz. E esses versículos que nós acabamos de ler aqui agora, eles falam que nós precisamos orar e agradecer por tudo que a gente está vivendo. Nós precisamos apresentar os nossos pedidos para Deus. Nós precisamos, fazendo isso, nós vamos receber a paz de Deus e pensar no que realmente importa. Tirar os olhos do caos e começar a olhar para Jesus Cristo. Outro versículo que é muito conhecido, mas eu tenho certeza que vai ser a resposta para muita gente que está aqui, que está ouvindo essas palavras, é o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 34. Jesus ele falou o seguinte, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busquem
pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Confirmando o que a gente acabou de falar aqui, nós precisamos a cada dia confiar mais e mais no nosso Deus. Certa vez, Davi ele escreveu um cântico para o dia de sábado, que era o dia do Senhor, o dia que eles adoravam o Senhor, o dia que eles cultuavam o Senhor, o dia que eles buscavam o Senhor, o dia que Deus escolheu para ser o dia em que eles estariam reservando e separando para Ele, lá no Antigo Testamento. A gente vê sobre isso. E ele escreveu um cântico no dia de sábado, que ele é perfeito para os nossos dias. Olha que interessante. Vou convidar e abra sua Bíblia em Salmos 94, versículo 19. Salmos 94, versículo 19. Porque a gente está vivendo um período de tanto medo, né? Então olha o que Davi fala aqui através desse salmo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui. Quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti, eu vou confiar no Senhor. Você está passando por situações onde você tem sentido medo? Aprenda a descansar e confiar no Senhor. E ele continua dizendo, quando a ansiedade, falando novamente sobre a ansiedade, quando a ansiedade já me dominava, já tinha domínio sobre mim, sobre as minhas forças, sobre os meus pensamentos, e ele fala assim, já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. A palavra de Deus, ela traz consolo para a nossa alma, ela traz alívio para as nossas vidas e para os nossos corações. Amados, vamos deixar a palavra de Deus trazer o conforto para a nossa alma e para a nossa vida nesse momento. Vamos dar a cada dia essa oportunidade de o Senhor ser Deus sobre a nossa vida. De onde que pode vir o socorro? É respondido na própria palavra, que o nosso socorro ele provém de Deus. A resposta está lá em Salmo 122, versículo 1 e 2. A gente não vai conseguir ler todo esse salmo, mas eu quero convidar você a ler ele inteiro. Depois que você ouvir esse vídeo aqui, Salmo 121, lê ele inteiro. A gente vai ler só o versículo 1 e 2, mas é fantástico o que a palavra de Deus fala através desses versículos. Ele era um cântico de peregrinação. É um cântico que eles foram usados pós o exílio para as peregrinações, as festas anuais que aconteciam em Jerusalém. E ele diz o seguinte, 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Por isso, querido, que nesses dias de tribulação, eu espero que você se firme ainda mais no Senhor e na palavra de Deus. Não tenha medo, porque Deus está com você. Deus, ele nunca se afastou de nós. E lembre-se que existe um propósito para tudo isso que está acontecendo. A continuação do versículo, depois você pode ler na sua casa. Outro versículo que eu reservei aqui para falar também com você, está lá em Isaías 41, versículo 10. Deus ele fala assim, por isso não tema, estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Quais são os seus pedidos a Deus? Creia que Ele está com você. É o que a palavra de Deus diz. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem pode nos fortalecer, é Ele quem pode nos ajudar, de acordo com a palavra, segurando a nossa vida, a nossa mão, com a mão direita vitoriosa do nosso Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda. E eu queria ler um último versículo da palavra de Deus. Ontem
nós estávamos assistindo um filme, recomendo que você assista, chama Mais Que Vencedores. E no final tem esse versículo aqui, que também é um versículo que serve muito para nós nos dias atuais. Lá em Isaías capítulo 58, versículo 9, a parte A. Isaías capítulo 58, versículo 9, a parte A. Esse capítulo todo ele vai falar um pouquinho a respeito do jejum que o povo de Israel ele não estava fazendo da maneira correta que eles deveriam fazer. E aí Deus chama a atenção deles sobre qual era o procedimento, a forma correta de eles fazerem o jejum. Mas esse versículo, Deus ele fala que se eles fizessem, eles iam ter a resposta de Deus. Ele diz assim, ó, aí sim, quando você fizer o que é certo ao Senhor, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Olha que interessante. Aí sim, quando você buscar o Senhor, quando você estiver fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, Ele vai responder a sua vida. Você vai gritar por socorro, Ele vai dizer assim, estou aqui ou aqui estou. Nós sabemos lá no livro de Apocalipse, onde o Senhor disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu vou entrar e eu vou ceiar com ele. Irmãos, a verdade é que a gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas têm se preocupado muito mais com elas mesmas do que o Deus que criou elas. O Deus criador de todas as coisas. Esse é o momento em que nos faz refletir um pouco sobre a importância de nós termos uma fé, sobre a importância de nós estarmos firmados na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento, convidar você, a sua família a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração nessa hora. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui, em cada casa, em cada família, em cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. E nós aprendemos algo muito importante nessa noite, Pai. Que nós precisamos a cada dia deixar de lado toda a ansiedade, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. E começar, ó Pai, a ouvir a Sua voz, a conhecer a Sua vontade. Precisamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Precisamos fazer com que o Senhor seja visto, conhecido e ouvido verdadeiramente através da nossa vida em nossos corações. Nós não queremos, ó Pai, disseminar o caos, nós queremos disseminar a paz, o amor e, de acordo com a Tua palavra, essa paz verdadeira que não é conhecida pelo mundo e que só o Senhor pode oferecer. Em tempos de lutas e de angústias, Pai, clamamos pela Tua paz e pela Tua presença. Abençoe, Pai, cada vida e cada coração. Tire toda a ansiedade, tira tudo que atrapalha, tira tudo que não provém do Senhor. Que estejamos firmados no Senhor a cada dia. Mais uma vez, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que estão trabalhando e lutando, Senhor, contra esse vírus. Aquelas pessoas que estão na linha de frente dessa batalha. São os médicos, são os enfermeiros, são as pessoas que estão ali literalmente, Pai, na linha de frente. Sabemos que muitas pessoas no mundo já morreram trabalhando, Senhor, para que esse vírus ele não se propague. Mas nós pedimos que a Tua paz e a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deles. E que nós, como igreja, possamos ser intercessores, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas e possamos falar a respeito da Tua palavra a cada dia em nome de Jesus. Abençoe, Pai, todos os governos, todos os governantes do mundo, Pai, para que tenham o discernimento correto, para que possam fazer o melhor, para que todo esse caos acabe. E em breve, Pai, todos nós possamos estar juntos, Senhor, nos alegrando, pois saberemos que o pior já passou. Nós sabemos, ó Pai, que esse vírus vai passar, mas nós pedimos que o Senhor possa direcionar cada vida e cada coração durante esse período, para que aqueles que podem se cuidar, eles se cuidem.
aqueles que precisam cuidar dos outros, que possam não apenas cuidar, mas serem cuidados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo na nossa vida. Abençoe todas as igrejas que pregam a sua palavra com intrepidez e com verdade. Abençoe essas vidas, essas mentes e esses corações, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que em breve a gente possa estar junto, lá na igreja, se reunindo, congregando, buscando ao Senhor. Eu acredito que essa semana muita coisa vai melhorar. Eu acredito. E em breve nós poderemos estar juntos com o nosso Deus na presença dele. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a Igreja Batista Betel, Deus abençoe os irmãos de todas as igrejas que têm compartilhado a palavra. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.